E aí pessoal, tudo certo? Bom, tô aqui para falar um pouco com vocês. Vocês sabem que agora, dia 27 de maio, é o dia do desafio. Ah, Nós do SPM, eu e a professora Gabriela, estamos com algumas propostas para vocês. Eu, em específico, vou me ater mais a falar sobre a questão das crianças, tá? Das crianças e vocês nessa quarentena e da relação entre isso. E no final vou propor algum desafio, dois na verdade, para que se interligam para vocês, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a questão das crianças, né, dos pequenos, também dos adolescentes, mas principalmente das crianças durante essa quarentena, tá bom? Isso é uma coisa que, bom, todo mundo já sabe, essa quarentena tá, tá, tá mudando muito a forma como a gente vê e faz as coisas, né, claro. E uma das coisas que tá interferindo diretamente é na questão da escola, né? Então a pandemia, com as crianças em casa, todo o tempo pelo isolamento social, ela acaba tendo eu consigo enxergar, do meu ponto de vista, três principais pontos, tá? Tendo perigos, oportunidades e também desafios que a gente precisa superar frente a ela. Frente aos perigos, um dos principais perigos, do meu ponto de vista, é a questão do atraso escolar. Vocês que têm filhos, netos, enfim, sabe muito mais do que eu o quão difícil deve estar sendo essa questão escolar, né? Por quê? Porque mesmo que em alguns contextos as escolas estejam dando na medida do possível algumas atividades, algumas tarefas, existem muitos lugares que isso está estagnado, sabe? E mesmo nos contextos que está tendo alguma movimentação, é um processo que não estava pronto necessariamente para ser transferido, ainda mais a questão da educação infantil, né? E da criança. Num quesito universitário, por exemplo, é mais tranquilo, a pessoa já tem uma certa racionalidade, maturidade para estudar por conta própria. Na questão da criança, tem esse problema. Então, um grande perigo é haver esse atraso escolar da criança por causa dessa paralisação, né? Um outro, continuando na questão do isolamento social, nesse sentido, principalmente da criança, um grande perigo é houver um atraso nesse desenvolvimento, sabe? Porque a criança, principalmente, né? O adulto, o ser humano em geral, ele é um ser social, né? A gente percebe a nossa presença, a nossa existência, quando percebe a existência do outro, né? A filosofia já explica isso. Mas principalmente a criança, ela tem esse viés social, sabe? Principalmente com crianças da idade dela ou de uma faixa etária próxima, entendeu? Então, principalmente em casos de crianças filhas únicas que não têm um irmão, ou que têm irmãos de faixa etária muito distinta, né? Muito diferente. Isso é um perigo iminente, sabe? Houver esse atraso na psicomotricidade da criança, principalmente, no desenvolvimento psicomotor da criança, frente a isso. Até porque não tem um espaço adequado, muitas vezes, para a criança se exercitar. Então, é um perigo muito grande da criança, porque a criança precisa socializar. A criança é um espaço, a escola é um espaço muito importante para a criança socializar juntamente com seus colegas, entendeu? O ato do brincar é muito importante para a evolução da criança, do desenvolvimento. Frente a isso, mesmo com esses perigos, eu consigo enxergar oportunidades nesse momento pra gente, em relação às crianças. Como muitas crianças têm, algumas delas têm muitas atividades, algumas têm atividades extracurriculares, tá? Joga numa escolinha, pratica o esporte X, esporte Y, faz aula de inglês, faz aula de alguma outra coisa, sabe? Fora do turno escolar. Ou às vezes, ou até mesmo os pais ou o responsável trabalha muito, né? Tem uma carga horária de trabalho muito extensa, fica pouco, às vezes acaba tendo pouco tempo para essa relação propriamente dita, né? Então eu acho que uma oportunidade seria ter mais tempo
com essas crianças, sabe? Com os pequenos. Junto com essa oportunidade de ter mais tempo para conviver com ele, surge a oportunidade de estreitar esses laços. Que às vezes, mesmo que em muitos casos eles sejam bastante fortes, em alguns casos, às vezes por causa dessa questão que eu citei agora há pouco, dessa disparidade de horários e pouco tempo em convivência, esses laços podem ser estreitados. Entende? Então, uma grande oportunidade é estreitar esses laços, junto aos filhos, aos netos, às crianças que vocês têm como responsável em geral. Mas, no entanto, a gente tem desafios importantes para se enfrentar nessa quarentena, enquanto trabalhador, enquanto pai, mãe, tio, avó. Por quê? Dois principais desafios, na verdade. Primeiramente, relacionado à questão do home office, né? Que é o trabalho em casa. Conciliar ele com o ato de cuidar, de estar com as crianças em casa, né? Ou com ou os, né? Mais de um em alguns casos. Então esse é um desafio muito importante, saber esse time, né? Esse tempo certo. Não dar muita atenção para a criança, mas também também não abandonar a questão do home office. Ou não dar muita atenção para o home office e abandonar a criança. Em alguns casos é essencial, porque a criança necessita de uma atenção quase em tempo integral, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. No caso dos adolescentes, isso já é mais tranquilo nessa questão da atenção. O adolescente não necessita tanto de atenção o tempo todo, inclusive algumas vezes eles precisam de uma certa atenção, mas não a solicitam, é claro, né, para o adulto responsável. Mas claro, isso é uma outra seara, não vamos entrar nela agora. Vamos se ater à relação entre responsável e criança na quarentena, certo? Continuando, conciliar esses dois, sabe? Esse é um desafio importante, saber o timing. Saber esse time é muito importante, tá? E, além disso, além de conseguir estipular um tempo certo para conviver com os pequenos em casa e não deixar cair a produtividade do trabalho ou até mesmo manter ou evitar uma grande perda de produtividade em virtude do home office, surge também um outro desafio importante, é evitar aquilo que eu falei no início sobre o atraso escolar, né? Porque em algumas vezes as crianças acabam tendo esse atraso escolar, né? Por causa justamente desse isolamento, né? Dessa falta de aula, né? Ou em alguns casos dessas aulas à distância. Eu, por exemplo, estou tendo aulas à distância e eu sei a diferença de uma aula à distância para uma aula presencial. Mesmo que a aula seja muito boa, não é igual tu ter um professor do lado, entendeu? Principalmente nas questões físicas, te mostrando o movimento, sabe? Te dando a oportunidade de vivenciar movimentos. Em casa, na maioria das vezes não tem um espaço adequado. Entende? Então evitar esses atrasos, tanto na questão cognitiva, quanto na questão motora mesmo, do desenvolvimento da criança. Certo? Mas, frente a isso, eu proponho para vocês dois principais desafios nesse dia do desafio, tá? Que vocês podem ter como diários, desafios diários, ou quase diários, pelo menos. O primeiro é, claro, a depender da idade da criança, ler uma historinha para eles, tá? Escolha uma história, vai ter uma apresentação em PowerPoint, no link abaixo do vídeo. Vocês podem lá olhar, tem algumas histórias lá no final da apresentação. Podem ler aquelas ou ler outras, o que vocês quiserem. Mas o desafio é, leia uma história em conjunto para eles, participe da história. O importante de ler a história não é só ler a história, é vivenciar a história. Quanto mais vocês entrarem nesse mundo junto com eles, mais eles vão gostar da história. A história não precisa necessariamente ser muito boa, mas se vocês fizerem vivenciando como se aquela história fosse realmente algo bem verídico, as crianças tendem a gostar muito mais da história e se envolver mais. Um segundo desafio, então, que eu vou propor para vocês, é que vocês façam uma ou mais atividades em conjunto com eles, atividades físicas, alguma brincadeira, certo? Perdão, o home office é isso aí mesmo, pessoal, desculpa. Continuando, uma ou mais atividades com eles.
na apresentação também tem várias atividades aí propostas, atividades com materiais, sem materiais, atividade de desenho, certo? Então, vocês podem pegar uma ou mais dessas atividades que estão aí, ou pegar outras na internet, ou pedir dicas pra gente de uma outra atividade que não esteja nessa apresentação que vocês queiram dar para as crianças, certo? Mas então, esses dois desafios que eu proponho para vocês, quanto aos desafios para com as crianças, certo? Agradeço pela oportunidade, por terem me ouvido até aqui. Ficou um pouco extenso o vídeo, me desculpe, mas acho que consegui passar a mensagem completa que eu queria passar para vocês hoje. Meu nome é Victor, abraço e cuidem-se. Tchau, tchau.